Então, eu quero, em primeiro lugar, né, nós queremos agradecer a Renata por ter aceitado. Então, muito obrigada, Renata. Eu sei o quão nós trabalhamos durante o dia todo e ainda você com duas crianças em casa que precisam da tua atenção, da tua assistência. Então, eu sei que não é fácil, né? E quero te agradecer demais pela sua entrega, por você realmente estar aqui disposta a passar tudo para essas duas áreas nacionais. Então, muito, muito obrigada. Particularmente, eu não sei quando a Isabela conheceu a Renata, mas eu tive o prazer de sentar com ela num jantar na África do Sul e eu dei muita risada, eu me diverti muito, né? Até falei para o meu marido, eu falei, quem vai dar aula amanhã para a gente é a Renata, porque é engraçada, é despojada, é leve. Então, eu tenho certeza que ela vai trazer isso e que vocês vão falar, meu Deus do céu, dá para fazer, né? Eu posso fazer mais e melhor do que eu tenho feito. Então, muito obrigada, viu, Rê? Obrigada de coração. Para de Eu correr. que agradeço. Eu que agradeço. Eu espero que eu possa aí estar, né, trazendo para vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de risada, um pouquinho de dor. Vai ter um pouquinho de dor aí, porque a gente precisa de um chacoalhão, né, para fazer as coisas acontecerem. E, e fazer realmente com que esse 2026 seja um ano de mudanças, né? A gente precisa aí dar uma mudança. Se não tá legal, mude. E se tá legal, mude também para fazer o negócio acontecer, né? É, Bora começar? Bora, pode Posso? Porque começar. À eu já tô aqui vontade. pilhada. À vontade. Pode ir. Então, eu não sei quem me conhece aqui na aula. A gente está com 33 pessoas aqui dentro. Não sei se todo mundo me conhece. Quem já me conhece, quem já conhece a minha história, eu vou pedir paciência. Vocês vão ter que escutar de novo. Quem não me conhece vai conhecer um pouquinho da minha história. Quem só me viu chorando lá no palco, né? Uhul. Vai conhecer um pouquinho da minha história hoje. Vai conhecer de onde a Renata veio, por que que a Renata estava chorando lá no palco, né? Parecia que ela em desespero. Então, hoje vocês vão conhecer quem sou eu, qual que é a minha história, como que eu virei rainha, por que que eu trabalho, por que que tu não fala, nossa, né? Essa mulher trabalha pra caramba, essa mulher faz acontecer. Então, vou abrir aqui um PDF, porque não adianta contar a história sem foto, não tem graça, né? Já aprendi isso da pior maneira. Vocês conseguem enxergar o meu nomezinho aqui, escrito Renata Chedid? Dá para enxergar? Sim, Eu só Rê. tô vendo a Tati, então, Tá ó, tô tudo vendo a ok. Tati, a Lucineide, a Isabela. Então, vocês que vão ser aqui o meu norte, tá? Deixa eu só ampliar a tela. Boa. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Chedid, eu tenho 43 anos, eu sou. Vamos apertar, calma aí. Essa hora normalmente trava. Mentira, né? Normalmente não é só hoje mesmo. Então tá, eu sou filha desse casal aqui, em preto e branco. Ai, pronto. Casal em preto e branco. É, já falecidos, tá? É, lindos, né? Minha mãe era linda. Olha, fala que eu não queria nascer nessa época com esses vestidão assim, bonitão, né? Eu não ia saber me vestir porque eu não sou dessa. A minha mãe já usava coroa, olha que coisa bonita. E do meu pai. É, esse senhor aqui também bonito, libanês, nascido no Brasil, mas veio de família libanesa. Sou a irmã caçula desses quatro, ou seja, por isso que vocês vão ver que eu tenho esse jeito todo feminino, que se não fosse a maquiagem, vocês não iam nem saber. E sou a mãe desses dois bonitinhos aqui, o Renzo, de 12 anos, e a Rani, de 10 anos. E aí vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês me conhecerem. Eu vou fazer como se fosse uma cronologia, né? Com toda aí a minha história, passando por anos e quem que eu era nessa época. Então, 1998, eu tinha 15 anos, não faço as contas, tá? Senão vocês vão começar a ver museu aí. Então, tinha 15 anos, parei de estudar. Essa era a minha pessoa, uma pessoa super normal com 15 anos, tá? Parei de estudar, não queria estudar, não sabia o que eu queria ser da vida, não tinha ali uma perspectiva, todo mundo já ia ali para um lado,
nisso já era primeiro colegial, primeiro fundamental, sei lá, não é fundamental, não sei como é que é hoje, mas eu não sabia o que eu queria ser. Todo mundo já ia meio que direcionado, humanas, exatas, aqui em São Paulo, e eu não sabia o que eu queria ser. E aí meu pai, ele não estava muito bem ali das pernas, ele era engenheiro, e aí eu tive a brilhante ideia, falei, pai, me tira da escola, do colégio, porque você está gastando dinheiro comigo à toa, não sei o que eu quero ser, me tira e me compra um computador e eu vou aprender as coisas sozinha. Então, ele me deu um computador que era praticamente a mesma parcela de uma mensalidade da escola. Então, ele me tirou, me deu um computador e eu comecei a aprender as coisas sozinha. Aprendi inglês sozinha e aprendi a fazer trabalho de internet, assim, a fazer o website. Naquela época era o começo da internet, né? Então, eu aprendi a fazer sites sozinha, eu vendia sites para as pessoas, para empresários, ganhava o meu dinheirinho ali, tudo autônoma já era meio vendedora, autônoma, só que era uma coisa que eu não curtia muito ficar ali atrás do computador. Essa parte muitas pessoas não sabiam também, tá? Mas eu sempre gostei de ganhar meu dinheirinho, não gostava de depender muito dos outros, não. E aí, aprendi inglês e com 18 anos eu fui fazer um curso de mixologia, ou seja, aprender a ser bartender. Gostava desse negócio é, de querer trabalhar à noite, conhecer pessoas, comunicação, gostava de falar com as pessoas. Fiz um curso de bartender, trabalhava direto, assim, virada da noite, né? Com 21 anos, eu fui morar fora do Brasil para trabalhar de garçonete numa empresa de cruzeiros marítimos nos Estados Unidos. Apareceu ali a oportunidade para trabalhar nos Estados Unidos, num jornal, aqui no Brasil, Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, Estadão, não lembro. E eu peguei, vi aquilo, já trabalhava como bartender, já tinha aprendido a falar inglês, porque tudo te leva, tudo que você aprendeu no seu passado te leva de alguma maneira para aquilo que você está indo para o futuro. Então, de algum modo, eu tinha feito inglês, tinha feito a mixologia e eu abri um jornal que tinha os dois que eu tinha aprendido para me levar para aquele meu futuro. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Eu sempre achei muito legal Estados Unidos, né? Então, pô, falei, é a minha oportunidade. Olha a oportunidade que eu tinha ali na minha frente. Tudo me levava para aquilo. E eu agarrei aquela oportunidade. Fui embora para os Estados Unidos para trabalhar de garçonete. Entrei naquela vida maluca, comecei a trabalhar como garçonete mesmo, e ali dentro eu fui levando a minha vida. É, com 24 anos, ainda trabalhando no navio, né? Ainda no meu comecinho ali de carreira no navio, eu recebi duas grandes notícias na minha vida. Aqui meu pai e minha mãe me ligaram, né? Me ligaram não, na verdade mandaram um e-mail pro meu chefe no navio, porque a gente não tinha comunicação em 2006. Não existia WhatsApp, não tinha internet dentro do navio, pra você se comunicar direito. Então, quando a gente precisava receber uma ligação de fora, uma comunicação de fora do navio, vinha sempre pelos nossos chefes. Eles recebiam um e-mail e avisavam a gente, ó, liga para tua casa, liga para teu irmão, liga para alguém da tua família. Então, meu chefe do navio me chamou na minha cabine e falou assim, ó, a gente recebeu um e-mail da tua casa, liga para tua casa. E aí, eu recebi uma mensagem, liguei para minha casa, e aí meus irmãos me avisaram, Rê, o papai faleceu. E eu apenas com 24 anos, embarcada, e eu não podia voltar para o Brasil. Não tinha como eu desembarcar e chegar no Brasil a tempo de ver o enterro do meu pai. E aí fiquei arrasada, né? Nova ainda. Eu nasci no dia do aniversário do meu pai. Eu fui o grande presente da vida dele, porque o sonho da vida dele era ter uma menina, né? Apesar dele ser árabe, o sonho era ter uma menina. E para mim aquilo assim foi um desastre, né? E passou. E aí, um mês depois, um mês e um dia para ser exata, meu chefe me ligou na minha cabine e falou: Ó, liga para tua casa. E aí eu já, né, meio traumatizada, né? Putz, liga ou não ligo? Liguei para minha casa e aí meus irmãos falaram: Rê, a mamãe faleceu. Então eu, com 24 anos, eu me tornei órfã de pai e mãe. E aí quando você toma esse choque, esse baque assim tão grande em um mês, e você apenas com 24 anos, você se torna uma pessoa com menos medo. Você fala, poxa, já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe, eu não tenho muito mais o que perder. Não tenho filhos, não tenho mais nada mesmo.
Então eu vou encarar a vida do jeito que ela é. Eu só tenho que ir pra frente, né? Dane-se o que vier. Eu vou arriscar tudo que eu tenho, né? E aí eu continuei minha vida. Com 26 anos em 2009, por arriscar tudo, né? Por me entregar, por ser destemida, eu cheguei no cargo mais alto que tinha dentro do navio. Eu brinco que eu me tornei, né? Ali, quase uma nacional, praticamente, uma diretora nacional. E aí eu estava ali praticamente no topo. Eu cheguei a ser o que eles chamam de é, Food and Beverage Manager, né? Diretora de bebidas e alimentos no navio. Então, para quem já fez cruzeiro, você passa por todos os bares do navio, certo? Todos os bares eram comandados por mim. Eu com apenas 26 anos. Todos os bares. Eu mexia com mais de US$ 1 milhão por semana. Era assim, um valor absurdo. Caía no meu colo e eu tinha que fazer pedido de todas as bebidas do navio por semana. Era US$ 1 milhão que eu mexia. Então era uma coisa assim astronômica. E aí conheci em 2010 o meu marido, bonitão. Ele é da África do Sul. Conheci ele com 27 anos. Começamos a namorar. Também trabalhava no navio. E aí minha vida foi indo. Em 2013, com 31 anos, ainda no navio, eu descobri que eu estava grávida. E aí, gente, quando você acha que sua vida só está crescendo, você não tem para onde melhorar, Deus fala assim: você está muito acomodada, eu vou te dar um safanão. Eu preciso que você se mexa. Eu preciso dar essa chacoalhada na sua vida. Porque você só aprende se você tem esses chacoalhões, né? E aí ele me deu esse chacoalhão, me botou grávida ali para eu, né, tomar um conhecimento aí da minha vida. Então, numa empresa que eu achava que eu estava perfeita. Eu tinha um marido, eu tinha um cargo alto, eu ganhava extremamente bem, eu não pagava uma conta, e por não pagar nenhuma conta na vida e ponto, eu ia para o shopping, eu torrava dinheiro. Eu entrava em loja assim de cosméticos, gente, e eu comprava a marca que eu quisesse. Então, quando as pessoas falam de Dior, eu tô travando, gente. Eu vi alguém falar que eu tô travando. Não tá. Quando falam de Dior, de Lancôme, de Shiseido, de marcas caríssimas, eu usava elas. Meu lápis de olho era da Dior. Babei. Então eu usava lápis de olho da Dior tranquilamente. Batom da Dior, tinha vários. Então, quando vocês ouvem o pessoal falar, nossa, lápis de olho da Dior, base da Dior, eu usei essas marcas. MAC era uma marca, desculpa a palavra, bosta. Então eu conheci todas essas marcas. E aí, a bonita aqui, o que que aconteceu com ela? Quando eu engravidei, eu tive que voltar a morar no Brasil, porque aquela empresa que era maravilhosa não aceitava uma família, não tinha como eu levar o meu bebê para trabalhar no navio comigo, obviamente. E aí eu tive que voltar a morar no Brasil. E eu virei daquela mulher linda, maravilhosa, quase ali com aquele tailleur, né? Parecia nacional. Eu virei esse tribufu, né? Toda descabelada, toda desengonçada, com meu pituquinho no meu colo. Mas uma mulher feliz, uma mulher realizada. Agora eu era mãe, que sempre foi um sonho meu. Então, comecei minha vida do zero. Todo o dinheiro que eu tinha guardado, ainda tinha conseguido guardar, apesar de torrar, eu guardei o dinheiro. Eu tive que reformar o meu apartamento, montar o quarto do meu bebê, pagar um plano maternidade para poder ter o meu filho e ainda sustentar eu, o meu marido e o meu filho até o sétimo mês da vida dele, que foi quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil pela primeira vez, num CLT. E aí, gente, quando você começa a trabalhar no CLT pela primeira vez, você enterra seus sonhos. Eu fui trabalhar na hotelaria, numa área parecida ali, né? Como supervisora de bar, num dos melhores hotéis de São Paulo, que chama Unique. Tem um bar lá em cima chamado Sky. Lindo, maravilhoso. Só que um terror, porque eu entrava 3 horas da tarde, eu saía por volta de 1, 2 da manhã, 6 vezes por semana eu trabalhava, não tinha sábado de folga em hipótese alguma, sexta e sábado esquece, não existia aquilo para mim. Ganhava R$ 5.000 por mês, que
Diz a lenda que para um brasileiro isso é bom, mas para quem ganhava US$ 7.000 nos Estados Unidos sem gastar um centavo, e quando você cai para R$ 5.000 sustentando uma família de 3 pessoas, isso era o fim do mundo. E aquilo começou a me deixar muito apreensiva e pensativa. E eu comecei a pensar, caramba, o que que vai ser da minha vida? Eu vou ser sempre assim? Isso vai ser sempre assim para minha vida? Eu vou sempre trabalhar sem ter sextas e sem ter sábados? Eu vou sempre ganhar R$ 5.000? Quando que eu vou ter um aumento? Como é que vai ser isso para minha vida? Sabe? Como que eu vou fazer se eu quiser ir num casamento de alguém da minha família e for num sábado? Eu não vou poder ir? Como que vai ser? Eu nunca mais vou poder sair para jantar com o meu marido. E se eu quiser fazer uma festinha para o meu filho de aniversário, vai ser talvez naquele um domingo por mês que eu vou ter de férias, de feriado. Então eu comecei a me tornar uma pessoa depressiva. E fora que com R$ 5.000, eu comecei a enterrar meus sonhos. Porque o que, que eu faço com R$ 5.000? É que a minha mente era expandida, eu ganhava US$ 7.000. R$ 5.000, o que, que eu faria com R$ 5.000? Caramba, o apartamento que eu morava, só o condomínio do meu prédio já era R$ 1.000. Aí, se eu fosse parar para pensar, a escolinha do meu filho naquela época já era R$ 700, já era 1.700. Meu marido não trabalhava, já tinha que sustentar eu e ele. Só de mercado já era mais R$ 1.000 por mês. Já estamos falando aí de 2.700. Caramba! Eu falava, ou seja, se eu quiser levar o bichinho pra Disney um dia, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então eu comecei a me tornar uma pessoa depressiva, porque eu não podia mais sonhar. E mesmo que eu pudesse ir pra Disney, como é que eu vou pra Disney? Eu não tenho férias. Você vai ter férias um mês por ano, assim, poxa, o que que eu vou querer fazer? Eu não posso nem ver minha família direito. E aquilo começou a me deixar doida, doida, porque minha cabeça virava um turbilhão. E aí eu fui ler um livro do Flávio Augusto para piorar minha vida, né? Chamado Geração de Valores. E nesse livro ele fala muito sobre a diferença entre a liberdade e a segurança. E que ele encaixa muito bem isso, a liberdade e a segurança, dentro do CLT e do você ser empresário. Então ele fala assim: você, quando você é uma pessoa que você é no CLT, você tem a segurança. Então você ganha aqueles 5.000, ou 3.000, ou 2.000, sei lá, e você vive dentro daquele nível. Você vive dentro daqueles 3.000, daqueles 2.000, daqueles 5.000, e você sabe que você vai gastar aquilo e você vai viver dentro daquilo e tá tudo bem se você consegue viver dentro daquilo. E quando você tem a liberdade, você é um autônomo, normalmente você tem a liberdade, só que você tem que saber trabalhar dentro da sua liberdade e saber controlar o seu dinheiro, porque um mês você está ganhando 3.000, no outro você ganha 10, no outro você cai para 5, no outro você vai para 15, no outro você vem para 8, no outro você cai para 2, no outro você entra numa pandemia, e se você não tiver ali um dinheiro guardado, você pode se ferrar. Então você tem que saber trabalhar quando você é um autônomo. E aí que entra o problema, porque muita gente, quando entra nesse lado Mary Kay e vai trabalhar somente Mary Kay e tem que parar para pensar nisso, no opa, sou empresário, tenho que aprender a controlar meu dinheiro, começa a ter medo. E deixa eu lembrar uma coisa, gente: medo não é de Deus, tá? Medo não é de Deus. E por ter medo, elas pifam, elas não sabem como faz essas coisas, e aí elas ficam assim: ai meu Deus, será que eu deixo o meu CLT? Será que eu faço o Mary Kay? Não sei fazer. E aí elas voltam para o CLT, ou elas não conseguem fazer o negócio direito, ou elas travam, ou elas não vão trabalhar direito, elas não se organizam, não entram numa disciplina, que estão as coisas mais importantes do nosso negócio para quem quer crescer. E eu vou chegar em tudo isso, tá? Eu vou chegar em tudo isso. Como que vocês fazem para ter sucesso dentro do negócio da Mary Kay? Por que que a Tati tem sucesso? Por que que a Isa tem sucesso? E por que que eu consegui chegar no sucesso, mesmo tendo uma família, mesmo eu sendo, entre aspas, bagunçada, eu consigo ser organizada e disciplinada, tá? Então, a hora que você para pensar na liberdade, a hora que eu parei para pensar na liberdade, eu senti a mão de Deus, eu senti a abundância. A abundância para mim
não é excesso de dinheiro, que nem muitas pessoas pensam. Abundância, para mim, é excesso de vida. E se eu estou presa o dia inteiro, 6 vezes por semana, chegar a trabalhar 14 horas por dia num emprego, como é que eu tenho abundância? Como é que eu tenho excesso de vida? Como é que uma pessoa consegue falar que ela tem abundância na vida dela se ela passa o dia inteiro, passa 6 vezes por semana ali presa? Se ela tem assim, em um mês, ela vai ter pouquíssimos 4 dias só para a família dela. Se ela chega em casa tão cansada que ela não conseguia olhar para a cara do filho dela para brincar, e era eu. E eu falava, que vida é essa que Deus me deu? Como é que eu vou um dia, no dia que eu morrer, e Deus olhar para minha cara e falar assim: "E aí, como que você viveu a vida que eu te dei de presente?" E eu olhar para a cara dele e falar assim: "Senhor, me desculpa, eu não consegui viver, eu não consegui ter a minha vida. Eu não consegui aproveitar o presente que o Senhor me deu porque eu tive que trabalhar para sustentar, para eu poder comer, para eu poder dar de comida para o meu filho, que eu não consegui nem olhar para a cara dele. Eu virei escrava. Eu virei ali, eu fiquei na roda do rato, sabe? Não consegui fazer nada, desculpa. Pode me dar outra vida? Você vai falar isso? Senhor, você pode me dar uma outra vida que dessa vez eu vou fazer diferente? Dessa vez eu não vou ter medo? Sabe o que vai acontecer? Pois é. Então aquilo começou a me deixar em depressão, começou a me deixar nervosa. E aí tem um outro livro do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão, onde ele fala de partes da sua vida que você tem essas chaves que viram, sabe? Que você tem essas horas que acontecem certas coisas na sua vida que você tem viradas, que você tem é, coisas que acontecem. Por exemplo, a minha primeira gravidez, que eu tive que largar do meu emprego e tive que simplesmente abandonar toda uma carreira que eu tinha no navio, que eu tinha tudo ali acontecendo e tive que começar do zero, sem dinheiro, sem emprego, sem absolutamente nada. Tive que abandonar os Estados Unidos, abandonar o navio, abandonar tudo, menos o meu marido, e vir para o Brasil, começar do zero. E aí aconteceu de novo isso na minha vida. Em menos de 2 anos eu tive uma nova virada na minha vida, que foi quando eu engravidei da minha filha. E quando eu engravidei da minha filha, eu falei, Senhor, eu não vou poder ficar nesse emprego. Acabou pra mim. Não vou, não permito ser infeliz. Eu vou ter que ter o meu negócio, eu vou ter que abrir uma coisa. Eu vou ter que ser forte e corajosa como Josué foi. Me dá minha oportunidade. E comecei a pedir pra Deus uma oportunidade. Comecei a pedir pra Deus, mas não adianta a gente pedir e ficar sentada na cama, né? Pedir, Deus me dá minha oportunidade, Deus me dá minha oportunidade, Deus, eu preciso da minha oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. E aí, naquele meu um dia da semana de folga, olha o que aconteceu. Eu desci no meu prédio, né, pra botar meu filho pra dormir. Ele tava com 2 anos. Dois não, um e lá vai porrada, 1 e 11 meses. E aí eu fui botar ele pra dormir no carrinho, porque eu tinha mal acostumado ele, que eu ficava tão cansada que eu não tinha paciência de ficar com ele na cama, contar historinha, nada. Era assim, eu botava ele no carrinho, levava ele lá pra baixo, ficava empurrando ele no carrinho, porque no térreo do meu prédio tem aqueles pisos que é tudo paralelepípedo. Aí eu andava com ele 10 minutos, o moleque capotava. Então eu fazia isso com ele, dormia, eu voltava aqui pra casa e dormia junto. Aí fiz isso com ele. Desci. No elevador tinha aquela linda, foi o papel mais bonito que eu vi na minha vida, escrito assim, ó. É, spa facial da Mary Kay no salão de festas gratuito. A palavra mais bonita do dia, gratuito. Porque eu tava contendo dinheiro, né? Não tava mais ganhando 7 mil dólares, agora eu ganhava 5 mil reais. Falei, gratuito? Mary Kay? Não sei o que que é Mary Kay, mas eu já ouvi falar que é cosmético. Eu vou lá. Vou fazer tudo que eu tenho direito, porque eu já andava parecendo um animal nessa época, não tinha tempo nem pra me arrumar, malemar pra pentear o cabelo. Vou lá, vou fazer tudo que eu tenho direito e não vou gastar um centavo. Elas vão fazer tudo em mim, eu não vou gastar um centavo. E fui. Fui com o carrinho do meu filho, passei na frente do salão de festas, vi esse monte de mulher linda, maravilhosa, arrumada, e eu não tive coragem de entrar. Porque eu tava parecendo uma ogra. Eu tava a Fiona do Shrek.
Eu, exatamente com essa roupa, gente, exatamente. Só que a blusa era vinho, tá? Uma blusa vinho, uma calça rosa choque, um crocs verde limão. E elas todas bonitas arrumadas. E a parte mais engraçada é que exatamente essa mulher de azul estava grávida no mesmo tempo que eu, maquiada, e eu grávida, horrorosa. Então Deus botou a mulher na minha frente que era para eu ver que dava para eu ser grávida, bonita e maravilhosa. Né? Esfrega na minha cara. E aí elas me convidaram para entrar e eu fiquei sem jeito, sem graça. Não tive coragem de aceitar. E eu neguei, falei, não, não posso entrar porque eu tô botando meu filho para dormir. E elas, não, entra. Ah, não, é porque ele tá dormindo, né? Ele tá querendo dormir. Não, entra. Aí elas falaram a palavra mágica. Entra que a gente cuida dele. Ah, a gente cuida dele? Tá ótimo, toma. É teu, é de vocês. Entrei. E aí a Madame de Azul, que era diretora, começou. Passa creme aqui, passa creme ali, bota isso, bota aquilo. Lembra que eu falei que eu usava muito creme de fora do Brasil? Dior, Shiseido, Lancôme, Clinique. Gente, a hora que essa mulher começou a passar os cremes da Mary Kay no meu rosto, eu surtei. Falei, caramba, esses cremes são incríveis. Como assim eu nunca conheci esses cremes? Como assim nunca ninguém foi no navio apresentar esses cremes pra mim? Como assim eu nunca conheci isso? Eu teria gastado horrores nesses cremes. E aí ela ficou 2 horas e meia passando os cremes em mim. Sabe por quê? Porque ninguém do meu prédio entrou no salão de festas. E elas estavam em 5, a diretora e as outras 4 consultoras, porque ela queria mostrar como que funcionava para as consultoras, que dava para vender. E ninguém tinha entrado lá. Ou seja, Deus proporcionou aquilo para mim. Aquele dia foi feito para mim. E aí a bonita que não ia comprar absolutamente nada, comprou os R$ 700. A tonta, que não ia gastar um centavo, gastou os R$ 700. E aí, essa senhora, né, a minha diretora, que é, ficou ali me apresentando os produtos, ela foi muito inteligente, ela começou já a jogar um pouquinho da oportunidade, a explicar um pouquinho como funcionava. E aí eu fiquei muito alucinada por tudo aquilo. E se ela tivesse cadastrado naquele momento, eu teria cadastrado. Mas ela me enrolou, ela me vendeu primeiro e tá tudo bem. E aí eu pensei ali, naquele momento, ela já jogou a oportunidade, eu pensei, caramba, se eu fui uma otária que comprei R$ 700, deve ter otária pra caramba que compra R$ 700. E eu vou vender pra todas as otárias do Brasil. Assim mesmo. Eu vou vender pra todas as idiotas do Brasil que também querem comprar R$ 700 em produto. Vou me cadastrar nesse negócio. Detalhe, gente, eu não conhecia mais mulheres, porque eu passei 10 anos fora do Brasil. Eu não tinha mais amigas, eu não tinha para quem oferecer. E eu não tava nem aí, eu ia achar as otárias que comprassem R$ 700 em produto, porque eu não conhecia elas também. Elas nunca me viram na vida e eu comprei R$ 700, eu ia achar mulheres que também não me conheciam, não é? Eu não vou ficar procurando problema, eu vou ficar procurando oportunidade. E aí, beleza, vamos cadastrar. E elas me enrolando para cadastrar, mas tudo bem. Cadastrei, cadastrei não. Combinei de cadastrar, fiz, roubei toda a poupança do meu filho, R$ 3.000. Fui fazer o meu cadastro, imprimi um boleto, e aí num belo dia, no meu intervalo, eu tava com a roupa do meu emprego, porque eu ainda estava trabalhando. Isso faltava 10 dias para minha filha nascer, tá? Mais ou menos 10 dias. Minto, 20 dias. Eu fui no horário do meu almoço, fazer o pagamento na lotérica. R$ 3.000 no bolso, eu deixei de almoçar, botei R$ 3.000 no bolso, o boleto e fui para a lotérica. Cheguei na lotérica, sabe o que que me falaram? Você não pode pagar um boleto de R$ 3.000 aqui, você tá maluca? Aqui a gente só aceita até R$ 1.000, né? Aí eu voltando, isso era 6 quarteirões do hotel que eu trabalhava, tá? Pé da vida, pé da vida. E aí na volta eu pensando assim, caramba. Eu acho que isso é uma mensagem de Deus para eu não começar o meu negócio. A gente culpa Deus. Eu acho que isso é Deus falando para eu não começar meu negócio. Só que na mesma hora, se você não tiver a mente
muito entendedora da Bíblia, muito entendedora da palavra, você cai na palavra do inimigo, né? Você cai no conto do inimigo. Porque quem vem para roubar, matar e destruir os seus sonhos não é Deus, é o inimigo. E aí, na mesma hora, eu entendi isso. Falei, caramba, isso é o inimigo querendo roubar a minha oportunidade. Eu vou fazer isso acontecer. E aí, eu fui para cima e eu consegui fazer o meu cadastro, eu fiz o meu pedido e eu consegui fazer minhas vendas, minhas primeiras vendas. Parecia uma louca, porque eu chegava com a mala, eu fiz questão de conseguir minha it bag, a horrorosa, para quem assistiu a aula, né? A minha aula pela Mary Kay. A it bag mais horrorosa que tinha na época, que era da Patrícia Bonaldi. Aquela toda florida, né? Socorro! Perto das no... Ela era linda, na época ela era a coisa mais maravilhosa do mundo. Comparada com as que tem hoje, ela é horrível, porque as de hoje são tão bonitas, né? Mas na época eu era apaixonada, eu queria porque eu queria a bolsa. E na época era o pedidão, 40% você tinha que gastar R$ 3.000 quase, era 2.800, eu não me esqueço. E eu fiz meu pedido daquele valor para ganhar a bolsa, horrorosa, mas comprei. E aí eu comecei a fazer minhas vendas. E aí eu me propus, porque eu entendi a carreira, de cara eu entendi a carreira. A venda vai te dar um dinheiro, vai te dar um super dinheiro. Vai te dar o dinheiro na hora, aquele dinheiro rápido, rápido aqui, ó. Já tô com CC Cream vendido aqui, ó. Não posso perder venda. Mas a carreira é o que vai te dar aquele dinheiro grosso. A venda é os meus R$ 5.000 do hotel. A carreira é os meus US$ 7.000 do navio. E eu precisava fazer os dois acontecerem. Porque eu queria sair da hotelaria. Eu precisava sair da hotelaria, mas eu não podia sair sem ganhar um dinheiro da carreira. Então eu propus fazer a minha meta. Eu tinha julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para entrar em qualificação e me tornar uma DIC. DIC, diretora em qualificação, ter as minhas 10 consultoras ativas, tá? Então, julho, eu tinha que cadastrar minha primeira. Não cadastrei ninguém. Agosto, não cadastrei ninguém. Setembro, nada. Outubro, eu fiz o meu primeiro início. Novembro, eu fiz 3 inícios. Tecnicamente, ali era quando eu me tornei futura diretora, tá? E em dezembro, eu fiz meus 6 inícios. Aqui era quando eu já estava ganhando meus bônus, né? Quando você tem 5 diretoras ativas, que era naquela época era o Red Jacket, né? Que você ganhava uma jaqueta vermelha, você já ganhava bônus da sua equipe. Eu nem o Red Jacket eu tinha, nem a jaqueta vermelha eu tinha. Então eu fui de blusa preta e vermelha, tá? E aí, em janeiro, eu me tornei uma diretora em qualificação, porque minha meta era ser uma diretora em qualificação em janeiro. E eu não abri mão da minha meta. Então, em janeiro, eu era uma diretora em qualificação. 1º de janeiro, tava lá eu bonita. Mas vocês acham que é tudo perfeito? Claro. Então, janeiro, entrei em qualificação, tinha ali a minha meta e bora lá. Só que em janeiro, eu voltei a trabalhar no hotel. Acabou a farra, né? De ser mãe, de estar ali em licença maternidade. Então, eu, de volta ao trabalho, os outros 3 supervisores homens e primeiro mês de qualificação. Quando você tem uma flecha, ela não alcança 2 alvos. E eu estava fazendo muito trabalho para pouco foco. E eu não consegui fechar as metas que a Mary Kay estabelece para uma diretora em qualificação e eu não bati a meta de não fechei os números que eu precisava como diretora em qualificação. Mas a Mary Kay te dá outra chance. Então, em fevereiro, eu mandei minha carta de qualificação de novo, ou seja, a segunda chance que a Mary Kay me deu. Mas eu não fechei as metas de novo. Mas eu não desisti. Março, de novo. Mas eu não consegui de novo. Então, pela terceira vez, a Mary Kay me deu a chance e eu não fechei os números. E aí, quando eu não fechei os meus números em março, todas as minhas 10 consultoras ativas já não estavam mais ativas. E aí eu só tinha uma consultora ativa em abril.
E muita gente teria desistido. Muita gente teria desistido do sonho de ser uma diretora e ganhar bem, e ganhar os US$ 7.000, vamos dizer assim, certo? A maioria teria largado até da Mary Kay. Só que preto no branco, gente. Se você não desiste uma hora, você consegue. Se você não consegue cadastrar só uma hora você consegue, porque a repetição, ela vai te gerar a perfeição. Repetição gera perfeição. Aprende isso. Uma bailarina, ela vai ficar dando pirueta, pirueta caindo, da pirueta ela cai, da pirueta ela cai, até uma hora que ela consegue. Todo esportista sabe isso. É lógico, é fato isso. Então, você vai falar com uma pessoa, você vai errar, você vai errar. A minha primeira entrevista de início, né, que eu fui conversar e explicar para uma pessoa como que funcionava a Mary Kay, eu passei quase 3 horas falando para a pessoa. 3 horas. Vocês acham que ela entrou na Mary Kay? Óbvio que não. Ela tá até agora tentando absorver tudo que eu falei. Parece que eu joguei a pessoa no liquidificador. Ela até agora não entendeu o que eu falei. Ela tá perdida, sabe? Coitada. Então, se você desiste, você nunca vai entrar na perfeição. Desculpa, quem desiste é fraco. É a mesma coisa que aquela pessoa que vai fazer 1.000 esportes por. Ai, não gostei desse porque eu não sou bom nesse. Se você acha que você nasceu bom para todos os esportes, então tá bom. Tá ok. Parabéns. Única pessoa do mundo que é bom em todos os esportes. Você vai chegar no esporte, nossa, eu nasci para esse esporte. É um em 1 milhão que nasce assim. Tu acha que o Neymar nasceu bom no futebol? Não, o moleque veio desde pequeno com o pai, ó, arregaçando ele. Entendeu? Malemar o Messi, que já tem um grau de autismo ali, certo? E vamos embora. Então, abriu, eu tava com uma pessoa na minha equipe. Falei, tá bom. E olha como as coisas são. Nessa época, eu virei para Deus e falei assim: Deus, seguinte, vamos bater um papo aqui, Deus. Senhor, eu preciso bater um papo com o senhor porque tá difícil, tá complicado. Não tô ganhando dinheiro na Mary Kay, tô infeliz até o extremo no meu trabalho. Preciso que o senhor me ajude a escolher um dos dois. E eu falo muito com o senhor quando eu tô dirigindo. Falei, senhor, me mostra o caminho, porque não vai dar, eu preciso saber qual dos dois eu vou fazer. Vai ser Mary Kay ou vai ser hotel? Me dá um sinal. Em menos de 15 segundos passa um carro rosa do meu lado. Sem sacanagem. Carro rosa da Mary Kay. Eu comecei a rir, falei, tá bom. Já entendi, senhor. Só que é o seguinte, senhor, não tenho coragem de pedir as contas. O senhor precisa intervir por mim. Não tenho coragem, não tenho coragem. É R$ 5.000, senhor. Não tô tirando 5.000 na Mary Kay. Malemar tava tirando dois. Tá bom, Renata, calma. Dia 17 de abril, tava aqui, ó. Eu e mais esses três. O número de supervisores que pode ter no hotel é três. Quando eu entrei em licença, eles chamaram mais um para ficar no meu lugar pelos 5 meses. E aí, nessa hora, eles tiveram que escolher um para ser mandado embora. E adivinha quem eles mandaram embora? A mulher. Porque eu já estava com o Mary Kay. E fizeram bem, fizeram muita vontade de deixar isso claro para mim, tirando o sarro. Renata, a gente tá. A gente não, o meu chefe, né? Eu vou deixar você ir embora para seguir o seu sonho de Mary Kay. E ele tirou sarro, num português bem claro. Agora você pode trabalhar com Mary Kay. Aí, se não der certo, você vai pra Avon, vai pra Natura. Bem nesse português claro, tá? E aí, óbvio, saí, fiquei brava nesse dia, né? Entrei no carro praticamente chorando, porque eu falei, caraca, agora eu só tenho Mary Kay mesmo, né? Agora eu não tenho mais os R$ 5.000 do trabalho. E aí eu pensei assim, senhor, e agora? O que que eu faço? E qual vai ser meu plano B? E aí eu só escutei uma voz falando assim, Renata, plano B é pra quem não tem fé. Vai e faz. Você não pediu, tipo, você não pediu tudo isso? Você não pediu um sinal, eu te dei o sinal? Você não pediu pra eu te mandar embora, eu te mandei embora? O que mais você quer? Quer que eu trabalhe pra você também? Vai embora, faz o negócio. E aí, tá bom.
Entendi, português claro. Peguei e fui embora. Então, o primeiro sonho foi realizado, porque eu peguei e fiz. Levantei a minha equipe em maio. Em junho, eu entrei em qualificação e fiz junho, agosto, setembro, outubro, eu virei diretora. 1º de outubro eu era uma diretora porque eu não tinha mais outra opção. Eu só tinha que fazer o meu plano A. Então, a minha única flecha era na Mary Kay. E eu fui com foco. Eu não olhava mais para o lado. Eu acordava e eu fazia Mary Kay o dia inteiro. E eu falava com as pessoas o dia inteiro. E toda vez que eu ficava cansada, eu lembrava das palavras daquele chefe. Eu fui na raiva. Eu vou fazer esse negócio dar certo. Porque Deus me falou e porque aquele chefe falou que não ia dar certo. Sabe? E aí virei diretora. E aí, gente, vocês acham que tudo dá certo e que tudo vai ser perfeito todos os dias? Não, não vai. Assim como lá atrás não deu. Eu era promovida, perdia meu pai e minha mãe, eu arrumava namorado, engravidava, perdia emprego, e sempre vai ser picos e vales na sua vida, e tudo vai ser assim. E se vocês não aprenderem a passar pelos picos e vales e parar em todo o caminho, cara, vocês não vão chegar a lugar nenhum. E quando vocês morrerem, vocês vão ter que encarar Deus e falar: o que que eu fiz com a minha vida? Fiquei parando para arrumar todos os empecilhos que aconteciam e não conquistei nada. E eu não tive nada assim, não aproveitei nada da minha vida. Não conseguia ser feliz, não conseguia realizar sonhos. Sabe a coisa que eu mais amo da minha vida? É poder realizar sonhos e mostrar para os meus filhos que eu realizo sonhos, porque eles sonham hoje. Quantas mães eu vejo que não realizam sonhos e aí os filhos deixam de sonhar, porque elas culpam os filhos. Eu não conquisto Mary Kay porque eu tenho que ficar cuidando dos meus filhos. Mas fulana, por que você não foi? Por que você não conseguiu conquistar a bolsa? É porque esse mês meus filhos estavam de férias e aí eu tive que ficar cuidando deles e não deu tempo de falar com ninguém. Caramba, eu tenho 2 filhos e um irmão deficiente físico que moram comigo. É fácil para mim? Não é. Não é fácil, mas eu não vou deixar de conquistar meus sonhos. E aí, vamos lá, continuando minha vida. Em 2017, meu marido começou o processo de abuso toxicológico, álcool e cocaína. Em 2017, eu conquistei Costa do Sauípe, mesmo com o cara aqui drogado, enchendo meu saco o dia inteiro. Em 2018, eu peguei ele me traindo. Em 2018, eu conquistei a capa da Aplause, que era uma campanha que é, era como se fosse Seminário Safira e Seminário Rubi. Um diretor de cada seminário que mais fizesse iniciação ia para a capa da Aplause. Em 2018, meu marido quase me matou, enforcado. Além de roubar meu dinheiro, me deixou com uma dívida de quase 300 mil. Tá bom pra vocês? Em 2018, eu conquistei o Caribe e a Corte de Inícios. Em 2019, eu conquistei meu divórcio. 2020, veio a pandemia. Um monte de Mary Kay. Ao invés de tentar fazer a nova receita do bolo, não, só existe uma receita do bolo. Só existe uma receita do bolo. Aquela moda da receita do bolo. Não, não vou criar. Se não dá para fazer presencial, eu não vou mais fazer Mary Kay. Em 2020 eu conquistei meu carro rosa, porque eu fui atrás de uma nova receita de bolo. Eu não vou deixar o meu negócio Mary Kay falir. Em 2021, um dos meus irmãos sofreu uma parada cardíaca aqui em casa. A caminho do hospital, eu levando ele para o hospital sozinha, ele convulsionou no carro. No carro, eu levando ele. Ele entrou em convulsão. Eu não sabia se eu parava o carro no meio da avenida, se eu continuava com ele, o que que eu fazia? Entrou em parada cardíaca, estado vegetativo. Ou seja, a minha rotina era assim: de manhã eu cuidava do meu irmão, que é deficiente físico aqui em casa, e dos meus filhos. Levava meus filhos para a escola, ia para a clínica, ficava com meu irmão em estado vegetativo, porque ele ficou numa clínica. Ficava com meu irmão da 1 até às 6 da tarde. Aí passava, pegava as crianças na escola, trazia as crianças para casa,
dava janta. Às vezes eu voltava para a clínica, ficava até meia-noite, às vezes eu ficava em casa, daí dormia, no dia seguinte era a mesma rotina. Direto isso, direto, sem parar. Foi assim, um tempão. Em 2022 eu entrei para a meta de Dallas. Teve uma meta, né? Não sei quem estava aqui em 2022, mas era uma meta onde 14, acho, 16 diretores que mais fizessem iniciação iam para Dallas. Falei, eu vou ganhar essa viagem. Em 2022, em abril, 1 ano e 3 meses, ele ficou em estado vegetativo. Ele morreu. Eu podia ter abandonado e falar, não, putz, ele morreu, acabou, tô mal. Falei, não, cara, meu irmão faleceu. A minha vida continua. Eu sei, é triste, é trágico, mas ele não ia querer que eu parasse minha vida. E é aí que eu tenho que aprender a lição. A vida é curta demais. É curta demais para eu parar para ficar sofrendo. É curta demais para eu deixar de viver. É aí que eu tenho mais gana de viver. 2 meses depois eu conquistei a viagem de Dallas. Cara, mesmo engasgada, mesmo pensando no meu irmão o dia inteiro, eu falava com as pessoas. Chamava, conversava, escutava os problemas delas, mesmo o meu problema estando aqui, assim, ó, no talo. Por quê? Porque eu falava, se eu escutar os problemas delas, eu vou conquistar algo grandioso. E eu vou conquistar um sonho maravilhoso. E vai compensar. Engole o choro e escuta o problema dos outros. E era assim. E por aí vai sempre ser assim. E sempre ser assim. E aí até eu descobri o que que ia me fazer crescer. Então eu tive que descobrir assim, o que que vai me fazer crescer, o que que vai me fazer crescer, o que que vai me fazer cada vez crescer mais. O que que eu quero? Eu sempre quis ser rainha, né? Fazia um tempão que eu queria ser rainha de inícios. Eu tenho no meu mural de metas uma mulher sentada no trono da Mary Kay desde 2018. Eu tinha isso. Só que eu não queria trabalhar preguiçosa, né? Você tem aquilo lá, uma preguiça. Quero ser nacional, tô trabalhando? Preguiça. Confesso, tô com preguiça de puxar 15 pessoas, 14, que eu tô com uma dica, e falar, vamos embora, vamos crescer. Dá trabalho, dá trabalho. Pergunta para as nacionais se não dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Lógico que dá. Mas agora tá na hora. Então vamos lá. Qual que era o passo de sucesso? Então eu precisava saber quem eram os reis e as rainhas? Quem tava ali ganhando as viagens, diretores tops? Quem tava ali conquistando as coisas que eu queria conquistar? O dinheiro grosso. Quem que tava lá? Raquel Bonfante, John Lee, Laís Rodrigues na minha época, né, que eu queria conquistar. Helena Timpone, Gabi Santucci. O que que eles faziam? O que que eles falavam? O que que eles comiam? Precisava saber tudo o que que eles faziam. E aí eu descobri o que que eles faziam. Iniciação. Todos eles, tanto para Dallas, quanto para viagem de diretores tops, quanto para crescer, era iniciação. Todos eles estavam nos top 20 de iniciação, top 10 de iniciação. Duda Lobato, todos. Se você olha viagem de diretores tops, o que que eles têm em comum? Tá todo mundo entre os top 20 de produção e a maioria tá nos top 20 de iniciação. Olha que coisa engraçada. Pode ver. Vai lá, o seminário ainda tá gravado. Vê os top 20 de produção e vê os top 20 de iniciação. Vocês vão ver uma coisa muito engraçada em comum. Então, peraí, opa, descobri a fonte. Aí, o que que eu precisava fazer? O que que eu precisava aprender? O que que eu precisava desenvolver? O que que eu precisava modificar? Eu fui fazer um raio-x da minha pessoa para desenvolver o meu método. Já fizeram um raio-x em vocês? Peraí, o que que tá faltando em mim? O que que eu preciso aprender? O que que o John Lee faz que eu não faço? O que que talvez a Gabi Santucci faz que eu posso aprender? O que que eu tô fazendo? O que que eu posso melhorar na minha pessoa? O que que eu posso desenvolver da minha autoconfiança?
Eu falo que uma das coisas que eu aprendi muito é o estudar. A gente não estuda, né? A gente tem mania de só fazer o basicão lá embaixo. A gente não estuda. O Malemar, o que a gente estuda é a Pink, Malemar um catálogo, assiste uma orientaçãozinha, mas a gente não vai estudar personalidade, a gente não vai estudar pessoas, a gente não vai estudar o que o John faz, o que a Gabi faz. Não vai querer melhorar. Por exemplo, consultores. O que que você acha que te falta para você se sentir uma diretora? O que que te falta para você se ver como uma diretora? É falar talvez em público, talvez numa reunião? Às vezes você não se sente uma diretora porque você acha que você precisa aprender um pouco mais de produtos. Às vezes você acha que você não se sente uma diretora porque você acha que uma diretora precisa vender bem. E não é isso. Se inspira numa diretora que está no topo e não vende bem. Às vezes você acha que para você ser uma boa diretora, você precisa se vestir bem e aquilo é que vai te dar uma autoconfiança. Então, assiste aí um cursinho rapidinho no YouTube para se vestir bem. Isso vai melhorar você e você vai se sentir pronta para ser uma diretora. É uma bobeira às vezes, uma coisa tão pequenininha que vai te mudar completamente. Já parou para pensar nisso? Eu tinha uma consultora, eu tenho uma consultora que ela tá 10 anos comigo. E ela não se sentia bem para ser uma diretora porque ela está acima do peso. E ela foi botar o tal do Munjaro para dentro. Começou a usou o Munjaro, perdeu ali 10 quilos. E ela tá numa autoconfiança tão grande que ela começou a iniciar. Olha a bobeira. Bobeira, gente. Mas é o que trouxe a autoconfiança dela. Uma coisa boba que faz a pessoa modificar. Meta. Se você não tem uma meta, se você não traça ali o que você quer para esse mês e você não entra nesse foco de atingir essa meta, você não vai, você não alcança. Você vai, você fica rodando atrás do rabo. Por isso que eu adoro esses reconhecimentos que a Mary Kay traz, porque esses reconhecimentos, eles fazem com que a gente entre num pouquinho de um foco para atingir essa meta. Um mês passado, quem ficou doida pela bolsa? Quem que foi atrás de fazer aquele início para atingir a bolsa? E quem que agora está atrás de um outro início para conseguir fechar a pré-qualificação? Não é? Porque se eles não tivessem feito a bolsa ou um outro início para pré-qualificação, muitas de vocês não estariam nem aí para fechar esses inícios. Então, quando você estipula uma meta, você às vezes trabalha mais. Nos meses que a Mary Kay não faz nada relacionado à iniciação, muitas deixam de trabalhar, muitas deixam de fazer um início, muitas deixam de fazer qualquer coisa. A diferença entre as pessoas que trabalham. Peraí, tá funcionando o meu áudio, não? Tá funcionando, Rê. Ele tá falhando às Tá. vezes um pouco, mas tá funcionando. É, porque ele tá fazendo uns barulhos na minha orelha aqui, aí eu É. não sei se ele tá funcionando ou não. Se falhar, vocês gritam aí. Então, o que que acontece? A diferença é que, enquanto muitos trabalham para conquistar um início para ganhar uma bolsa, você vê o pessoal aqui, ó, John Lee, Raquel, eles fingem que para ganhar uma bolsa eles precisam fazer 5 inícios. Eles transformam a meta na cabeça deles. Então, na minha cabeça, eu conquistar a bolsa no mês passado não era um início, eram 5 inícios. Entenderam como é que funciona a cabeça das pessoas que estão no sucesso? A gente não trabalha com meta básica. A gente aumenta a meta, a gente dobra a meta, a gente multiplica essas metas. Faz sentido? Continuando. Contatos. Aqui que vem um grande desafio, porque a maioria quer fazer tudo, mas falta o principal,
o contato. Muitas pessoas se perdem nesse começo. A hora que a gente vai começar a fazer tudo e começa pelo contato, e você para perceber que você não tem os contatos, aí vem o grande problema. Eu vou ensinar vocês a trabalhar com esses contatos, tá? Eu vou ensinar o meu método. Eu não tô com minhas agendas aqui, tá? Fico lá na sala. Mas, ó, vamos lá. Como é que eu faço para ter os meus contatos e não me perder? O primeiro passo, pega um caderno em branco, um caderno em branco. Esse é o que eu chamo de caderno da triagem, tá? Esse é o caderno que você vai trabalhar o ano inteiro com ele. Você vai pegar esse caderno, você vai abrir esse caderno e aí você vai começar a pegar todos os seus contatos. Abre pelo WhatsApp, contatos do WhatsApp e vai do A ao Z, olhando os contatos que você tem ali. Fulana, pô, ela, você gostaria de ter ela na sua equipe da Mary Kay, sim ou não? Sim. Anota o nome dela. Você não precisa olhar e ver se ela vai querer entrar na Mary Kay. Eu quero que você veja se você gostaria de ter ela na sua equipe da Mary Kay. Esse é o propósito, tá? Anota o nome dela. Próxima, próxima. Vai anotando todos os nomes de pessoas que você gostaria de ter ela na sua equipe. Próxima. E vai descendo. E vai descendo. Vai descendo. Até você acabar. Acabou do WhatsApp? Vai pro Facebook. Acabou do Facebook? Pode até ir pro Instagram. Eu não gosto muito do Instagram, vou ser bem sincera, tá? Eu acho Instagram, o Facebook já é muito vago. Instagram, então, ele é pior ainda. Ele é mais vago ainda, tá? O meu Instagram, por exemplo, se eu for abrir o meu Instagram, metade não, 80% já é Mary Kay. Mas tudo bem. Então vamos lá. Aí, pô, vi ali o Facebook, mas metade do Facebook eu nem tenho o contato delas no WhatsApp, eu nem tenho uma conversa com elas. Vou chegar nesse ponto já já, de como que vocês vão começar uma conversa com esse pessoal. Primeiro, vocês só anotam o nome dessas pessoas, tá? O segundo passo, como é que vocês vão fazer? Vocês vão estipular quantas pessoas vocês querem trazer para o negócio de vocês esse mês. Volta para a meta, né? Quantas pessoas vocês querem cadastrar esse mês? Ah, Renata, esse mês eu quero cadastrar 5. Ah, Renata, esse mês eu quero cadastrar 10. Esse mês eu quero cadastrar 2. Não importa. Quero cadastrar, vamos botar 10, tá? Então, nesse caderno da triagem, você vai olhar para os nomes que você colocou e vai ter muito nome. Vocês vão ter ali uns 100 nomes, dependendo de quantas pessoas vocês têm no contato de vocês. Vai ter 100 nomes, vai ter 200 nomes. Para quem tem ali contato pra caramba no Facebook, no Instagram, você vai ter muito nome. Vai estar com o caderno cheinho. E você vai procurar 10 nomes ali de pessoas que você acha que é fácil cadastrar. De preferência, aquelas que você sabe que tem um financeiro melhor, que você tem mais Desligou facilidade de minha reunião, ele conversar. saiu para ali, ó. De preferência, que você tem mais facilidade para conversar, sabe? De preferência, uma pessoa que já é mais próxima de você, um contato mais quente. Se você já teve ali uma equipe, né? Alguma ex-consultora sua, tá? Então, puxa esses contatos. 10 dessas pessoas. Traz essas 10 pessoas para essa outra lista. Eu boto na minha agenda, né? Eu boto no começo do mês ali, eu já boto essas 10 pessoas. E aí sim é que eu vou começar a conversar com essas pessoas, tá? Lembrem-se de uma coisa. Não tenham medo de escutar um não. Para com esse negócio de, ai, nossa, rejeição me dói. Muita gente, né, tem esse receio de escutar não. Arremete muito a perda de um namorado, a um rompimento de um relacionamento. Às vezes, né, quem aí passou por
crise na infância, que foi abandonada por um pai ou uma mãe. Então, você, sem saber, isso te arremete lá atrás a essa rejeição. Então, muitas pessoas têm sim esse bloqueio ao ouvir um não. E você tem que entender que é diferente você ouvir um não de uma proposta de começar um negócio na Mary Kay para isso que você sofreu no passado. Entenda, é completamente diferente. Muitas pessoas elas têm esse bloqueio e é normal e dá para entender. Mas enquanto vocês não conseguirem colocar dentro da cabeça de vocês que é diferente, vocês vão continuar com medo de fazer abordagem. Vocês vão continuar com medo de conversar com essas pessoas. Vocês vão continuar com medo de falar sobre o negócio Mary Kay. Infelizmente. Então, vocês têm que levar o negócio Mary Kay como se fosse a venda de um batom. Amiga, você não tá precisando de um batom, não? O teu batom vermelho ainda existe? Ai, amiga, eu já tenho um batom vermelho. Você vai ficar chateada se ela te falar isso? Não. Então, ou melhor ainda, eu falo que quando eu fui para Dallas, né, uma diretora nacional lá, ela falou que a oportunidade e o ouvir ou não, ela tem que ser levada como se você estivesse oferecendo um chiclete para a pessoa. Quando você oferece um chiclete para os seus amigos, tá? Um chiclete, você oferece, eles falam não. Aquilo te dói? Não. Te machuca? Tipo, ah, quer um chiclete? Não. Te dói? Então por que que quando você vai oferecer oportunidade, você fica achando que acabou seu mundo se ela falar não? Tem que ser nessa mesma proporção. Você tem que oferecer oportunidade da mesma maneira como se você estivesse oferecendo um chiclete. Se ela falar não, tem que ser o mesmo não recebido como se você tivesse oferecido um chiclete. Nessa mesma dor, ok? Bora lá, porque eu já tô passando meu tempo. Então, continuando. Próximo passo, eu falo muito que a regra de platina. Dentro da América, a gente tem a regra de ouro, né? Que é o trate os outros como você gostaria de ser tratado. Bom, eu sou a pessoa que se eu tomo um tapa, eu me mexo. Se você me deixa com raiva, eu me mexo duas vezes mais. E aí, a bonita aqui, quando virou diretora, o que eu fui fazer com as minhas consultoras? Fui sair dando porrada em todo mundo. Coitadas das minhas consultoras. Elas ficavam um dia sem trabalhar, sem fazer o que eu propunha, coitadas. Ah, só vagabundo, você não trabalha, volta pro CLT. Meu Deus do céu. Eu tratava elas como eu tratava os coitados dos meninos que eram garçom. Lembra? Eu era supervisora de garçom. Você trata homem de uma maneira diferente, ainda mais se você é uma mulher de 1,59 m, que nem eu sou. Então, se eu não pesava ali na força da voz, né, quase no grito, não funcionava. E aí eu fui fazer isso com as meninas, coitadas. Eu não sei como é que elas não saíram da minha equipe, como é que elas não me processaram, né? Botaram advogado em cima de mim. Ainda bem que o negócio é independente. E aí eu descobri que existe uma regra chamada regra de platina, tá? A regra de platina, ela diz o quê? Trate os outros como eles querem ser tratados. Ou seja, você ser empática, você se colocar no lugar do outro, de verdade. Então, quando vocês começarem a falar com as pessoas, quando vocês começarem a trocar um bate-papo com uma pessoa, independente se é venda, independente se você vai falar da oportunidade, independente do que for, se coloca no lugar da pessoa. E isso é daqui para sempre. Vocês vão ver como vai mudar tudo em vocês, tá? Às vezes é difícil, eu sei, mas se coloca. Então, quando vocês forem conversar com as potenciais de vocês, eu quero que vocês, antes de apertar o enter, antes de terminar a frase, coloque-se no lugar dela e escuta como que ela vai receber essa frase. Escuta como que ela está recebendo a oportunidade. Você gostaria de receber dessa maneira? Você acha que ela está recebendo da maneira correta? Você acha que ela falaria o sim? Você acha que está sendo interessante para ela?
Gente, vocês vão ver como muda a perspectiva de vocês e delas, tá? Então, começa a se aproximar dessas 10 pessoas que vocês escolheram, tá? Lembrando, a oportunidade não é uma venda. Quando a gente passa a oportunidade para as pessoas, a gente está vendendo, né, o negócio, Mary Kay. E venda é nada mais, nada menos do que você vender a dor, você encontrar uma solução para a dor delas. Então, quando vocês começarem a conversar com elas, vocês vão procurar a dor e vocês vão encaixar a Mary Kay na dor delas. Conversando, batendo um papo com elas, vocês vão achar a dor delas e aí vocês vão colocar a oportunidade dentro da dor. Agora eu vou mostrar ali um exemplo, tá? Então, escolhi ali uma pessoa da minha lista, tá? Ela é uma vizinha minha, tô dando um exemplo. E ela tem dinheiro, obviamente, porque ela é minha vizinha, o condomínio que eu moro ele não é um condomínio barato, ela mora com a mãe dela, eu sei que ela trabalha de Uber, vamos dizer assim. E, bom, abri aqui o meu WhatsApp e vou começar a trocar uma ideia com ela. Então, vou puxar assunto. Oi, Paty, tudo bom? Como é que você tá? Aí ela vai responder, oi, Rê, tudo bem? Eu tô, vi teu carro hoje aqui embaixo, lembrei de você. Você ainda tá trabalhando de Uber? Então, vou começar a puxar assunto com ela. Obviamente, eu não vou entrar que nem eu vejo a maioria fazendo. Gente, vamos lá. Regra de platina. Imagina você sentada aí bonita, assistindo uma novela. Tá cansada, teve aquele dia infernal do seu CLT. E aí você sentou lá para assistir Big Brother, porque, né? Todo mundo que vive ali a vida dos alienados chega no CLT, pega a janta e vai assistir Big Brother, né? A vida dos infelizes. Sentei para assistir o Big Brother. Aí meu celular faz plim, plim. Aí eu abro o celular e... Oi, você gostaria de fazer parte da minha equipe da Mary Kay? Por apenas 3 parcelas de plim, 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 você pode ganhar a bolsa nova da Mary Kay. O que você acha? Você acha que isso é interessante? Você fala, meu, que chata. Falta só mais uma pessoa para. Não, não, minto, porque nem tem isso. Nem essa persuasão o povo sabe fazer. Estou construindo a minha equipe da Mary Kay e preciso de 10 pessoas para chegar ao diretorado. Você quer fazer parte? Não é? Sério. Regra de platina. Se põe no lugar antes de enviar a mensagem. Saiu o catálogo da Mary Kay, aí o que vocês fazem? Blu, 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 dispara do catálogo da Mary Kay. Novo catálogo da Mary Kay, caso você queira alguma coisa, me chame. Nossa! Às vezes você só não bloqueia a pessoa porque, putz, né, a tia-avó. Mas dá vontade de bloquear. Então não é assim que você vai convencer a pessoa a querer entrar no seu time. Então, e aí, Paty? Como é que tá? Você ainda tá fazendo trabalho de Uber? Tô. Ah, então. Aí, obviamente, às vezes eu dou uma inventada, né? Eu sou meio criativa. Ah, pô, então eu vou ver, porque tinha uma mãe da escola dos meus filhos que estava perguntando, aí eu lembrei de você, eu vou ver se eu passo seu contato para ela. Apesar que, né, umas 40 passaram, né? Aí eu vou ver se eu passo seu contato para ela, quem sabe aí ela. Vou vou falar um pouquinho, falar bem de você aí para ver se ela te chama, porque apesar que passaram alguns contatos, mas, né, não custa. E como é que tá? Tá ganhando bem no Uber? Tá conseguindo ganhar bem? Eu vou começar a puxar assunto com ela. Como é que estão seus pais? Como é que tá a vida? Pra quê? Pra pegar a reclamação dela. Pra ouvir ela reclamar. Eu quero que ela reclame. Eu vou puxar assunto até ela reclamar. Entenderam? Quanto mais ela reclamar, mais eu vou saber onde eu vou encaixar a Mary Kay dentro da dor dela. Ah, tá legal. Vai dar pra ganhar. Tá dando pra ganhar bem no Uber? Ou sabe que eu peguei um Uber outro dia? Nossa senhora, eu quase pulei no meio da avenida. O cara só reclamava, Paty, pelo amor de Deus. Ah, porque o Uber não tá pagando bem, porque antigamente era melhor, porque agora todo mundo faz Uber, porque não sei o quê, pipipi, papapá. Putz, pior é que é assim mesmo. Tá todo mundo fazendo Uber agora, meu. Difícil pegar corrida, não tá dando pra ganhar bem. Eu falo, putz. E você sabe que na Mary Kay tá ao contrário. A gente tá assim doida querendo mais Mary Kays, porque
Na época da pandemia, um monte de Mary Kay abandonou, porque ao invés de querer aprender com o novo, não. Saíram, agora a gente está desesperado, querendo Mary Kays novas para trabalhar com a gente, para vender, porque a gente não está dando conta da clientela. Por que que você não vem trabalhar com Mary Kay, Paty? Cara, você se dá tão bem, você é comunicativa. Aí eu começo a elogiar ela. Fala tudo que eu sei que são as qualidades reais dela, né? Não é que você vai virar para uma mulher gorda e falar, você é tão magrinha. Não, você vai falar as qualidades reais. Você é comunicativa, pô, você é motorista de Uber, então você sabe conversar com qualquer tipo de pessoa. Você pode até fazer, né? Ali a sua comunicação dentro do Uber. Quantas pessoas eu não conheço que faz isso? Por que que você não tenta, Paty? Eu te ajudo. Viram a diferença? Entenderam como é que funciona? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito mais certeiro. E aí, por que que eu falo para você escolher 10? Porque você vai ficar conversando com essas 10. Não adianta você pegar 40 pessoas e você não dá conta de falar com as 40 pessoas. Porque o que que acontece? Quando eu planto a sementinha na Paty, eu preciso ficar regando essa sementinha na Paty. Praticamente todos os dias. Conversar, manter contato. Ô, Paty, faz o seguinte, eu vou deixar aí, ó. É uma amostrinha de perfume na sua casa, pra você experimentar. Paty, vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar alguns produtos pra você conhecer. Sabe? Eu preciso estar ali, ó, regando, 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 regando. Entenderam? Não adianta eu planto hoje e desapareço por uma semana. Não funciona. Então, quando eu tenho um número certinho e fico ali em cima desse número, eu consigo controlar. Não é que aquelas pessoas ficam falando com 200 e não dá conta de falar com as 200. E se perde, e fica cansada, e fica ocupada. Verdade ou mentira? Quanto mais pessoas você está falando, mais perdida você fica, mais cansada você fica, menos focada você fica. Ah, pô, tá dando conta? Ah, consigo aumentar um pouquinho? Aumenta um pouquinho. Claro, você tem 15, é mais fácil de você cadastrar. Ah, tô dando conta, tá ok? Aumenta um pouquinho. Ah, a Paty falou que não quer. Tira a Paty e traz outra. Mas namora, namora. Namora esse pessoal. Continuando. Ela entendeu, como eu falei? Ótimo. Se ela não entendeu, tira e bota outra. Agora vamos lá. Vocês têm que entender que todas nós que entraram tivemos medo e tivemos vontade de ganhar dinheiro. Então, essas são as duas coisas em comum que a gente tem. Então, uma vez que você entende isso, você vai conseguir quebrar qualquer objeção. Todo mundo vai ter objeção. Ah, mas e se eu não vender? Eu acho que eu não sei, eu não tenho tempo. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas eu não sei o que. Então, gente, uma vez que você entende isso, você vai saber que objeção é nada mais, nada menos do que um medo. É o medo dela falando, tá? Então, para você quebrar a objeção, você tem que quebrar o medo dela. Você tem que passar segurança. Como é que você passa segurança? Vamos lá. Ai, fulana, eu não tenho tempo. Como é que você vai me passar segurança se eu falo que eu tô sem tempo, que eu não tenho tempo? Você vai me ensinar a vender mesmo sem tempo. Não, Renata, mas a gente tem várias maneiras de vender sem tempo. Eu te ensino. Segurança. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu te ensino vários métodos para você conseguir levantar dinheiro ou até vender mesmo antes de ter dinheiro. Então você vai passando segurança. Quando você passa segurança, você consegue quebrar as objeções. Entendeu? Tem alguém desenhando na tela. Então, você vai quebrando essas objeções. Vai quebrando, quebrando de pouquinho em pouquinho. Claro, tem gente que vai te enrolar. Tem gente que vai querer te enrolar. Ah, então, olha, eu tô saindo de férias. Meu, tá enrolando? É a mesma coisa que ela falar não sem falar não. Passa pro próximo. Seja firme. Seja firme com elas. Ah, eu vou sair de férias. Teve uma que falou assim para uma consultora minha. Eu vou sair de férias, se sobrar dinheiro, eu entro. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não quer, não tem problema. Tem gente que quer. Se você não acha que isso é um negócio que pode te trazer aí uma oportunidade para o seu futuro,
Não tem problema. Você vai pra onde de férias? Ah, eu vou pra Bahia. Legal. Se você começar esse negócio da American, ano que vem você pode estar indo pra Europa. Fica a teu critério. Você não quer? Me avisa. Eu não quero perder tempo com você. Eu não quero ficar te passando uma coisa que você não tá com vontade. Não perca seu tempo comigo. Mas não me deixa perder meu tempo com você também. Direto e reta. Bora lá. Agora o próximo passo é entender as necessidades daquela que quer. Renata, eu quero. Eu tô afim. Vamos conversar. Então tá. Você quer? Agora vem cá. Quanto que você gostaria de ganhar na Mary Kay? Quanto que você quer? Porque eu tô te ajudando a abrir o seu negócio. Então eu quero que você abra o seu negócio de verdade. Eu quero que você seja profissional. O quanto você quer ganhar na Mary Kay? Eu não tenho que ficar julgando se ela é faxineira. Eu tenho que julgar porque ela é faxineira, ela vai ganhar R$ 1.000. Quanto que você quer ganhar na Mary Kay? Ah, Renata, eu quero ganhar R$ 2.000. Todo mundo fala isso, né? Ganha 800 no CLT, mas quer ganhar 2.000 na Mary Kay. Então tá. Gente, se ela quer ganhar 2.000 na Mary Kay, você tem que entender que ela tem que ter 5.000 de estoque, de pronta entrega, certo? Então você tem que explicar para ela toda essa parte do financeiro. Se você não entende, pede para sua diretora te ensinar. Você tem que entender essa parte, tá? Então eu vou explicar rapidinho isso. Então, momento de você explicar. Tem gente que, né, que usa assim, kit ouro, que seria de 40%, kit prata, que seria 35%, né? Tem pessoas que criam nomes para os kits, tá? Sempre começando de cima para baixo. Você nunca vai começar falando assim, ah, para você começar na Mary Kay, você tem o kit de 57,90 ou de 169,90. E aí depois você escolhe o outro kit que é o pedido sugerido. Por quê? Porque a pessoa se confunde, ela fala, poxa, mas você tinha falado que era 57,90, agora eu tenho que gastar mais 700, 800. Ela não vai querer. Então é muito mais fácil quando você começa lá de cima e você vem descendo. Então, no caso, você quer ganhar R$ 2.000? Então, para você ganhar R$ 2.000, você vai ter que investir R$ 3.000. Essa primeira fase aqui é como se ela estivesse trabalhando em cima dos 40%, tá? Então, você investe 3.000, você vai receber 5.000 em produtos e você vai ganhar 2.000 quando você vender tudo isso. Tá bom para você? Óbvio que ela vai falar, ah, então, é um pouquinho alto, né? Não tem esse valor. E aí eu vou descer um pouquinho. Vou passar ali para o mínimo dos 40%. Então, que tal? Você ganha 1.300, vou baixar um pouquinho, tá? Você vai investir 1.950, você vai receber 3.250 em produto. Já melhorou um pouquinho no investimento. Tá bom para você? Ah, ainda tá um pouco alto. E aí eu vou descendo, passo para o pedido de 35%, vou descendo. E normalmente, gente, ela não vai deixar eu chegar muito para baixo. Eu ainda vou ficar acima de um pedido de 600 pontos. Dificilmente ela vai descer muito. Ó, por exemplo, aqui, ó. E se aqui, ó, aqui você vai ganhar, você não vai ganhar os 2.000, você vai ganhar 700, tá? É um pouco menos da metade do que você quer. O investimento vai ser também menos metade dos 3.000, tá? Aqui vai ser 1.300. Você pode parcelar isso em 3 vezes, vai dar 3 parcelas de 430 mais ou menos. Você vai receber R$ 2.000 em produto. Já diminuiu bastante. Tá bom para você? Muitas vezes ela fala, caramba, já tá na metade, já diminuiu bastante. Acho que aqui já dá. Por quê? Porque ela não vai entender o cálculo. O cérebro dela ele não consegue ficar processando muita coisa. Descendo. E aí o pior do pior do pior das hipóteses. Aí sim você vai pro kit de início. Certo? Continuando. Aí pode ser que ela vire e fale assim, ó. Tá bom, eu vou começar, mas eu só vou fazer o cadastro no dia 15, porque é quando vira o meu cartão. Então, de hoje até o dia 15, gente, vocês não podem largar essa pessoa.
vocês têm que ficar a cada 2 dias mandando alguma coisa para essa pessoa, para ela não se sentir esquecida e não perder a motivação dela. Porque se você largar ela, o que vocês fazem muito, né? Larga essa pessoa até o dia 15, ela provavelmente perde toda a motivação e gasta o dinheiro do cartão, tá? Ela adorou, amou, e aí você abandona ela até o dia 15. Então, todos os dias você vai falar assim pra ela: putz, sabe o que eu esqueci de te dizer? Ó, se você fizer o pedido até o dia de 40%, você ganha a bolsa. Ah, sabe o que eu esqueci de te dizer? Vou te mandar o catálogo, já manda para tuas amigas. Ah, sabe o que eu esqueci de te dizer? E todo dia você vai mandando alguma informação boa para ela. Manda do Círculo das Estrelas, ó, existe um clube de benefícios para as consultoras. Ah, sabe o que eu esqueci de te dizer? Todo dia você vai alimentando ela com alguma informação legal para ela ir se apaixonando pela Mary Kay, certo? E aí, sabe quem que vai alcançar o sucesso? Quem tiver senso de urgência. Na época que eu fui a capa da Aplause, sabe quem eram as pessoas que mais faziam inícios? As DICs de último mês. Sabe por quê? Porque elas precisavam iniciar muito para fechar o diretorado. Ou seja, elas precisavam fazer aquela quantidade de início absurda no último mês. Precisavam fazer 10, 15 inícios. Então elas eram as que mais faziam inícios, porque elas tinham a urgência. E sabe como que eu vou criar a urgência na cabeça de vocês? Vamos lá. Quem aqui já fez 5 inícios qualificados ou ativos em um mês? A Tati já, né? Ó, tem a galera que fez. 7 inícios qualificados em um mês. Então, começa a diminuir a quantidade. 10. Eu vou mostrar para todas vocês que todas vocês podem fazer 10 inícios em um mês. Lorena, Isabel, Karina, tô vendo o rostinho de vocês, Suelen. 9, máximo 9. Vou mostrar. Imagina que a pessoa que vocês mais amam na vida de vocês. Filho, filha, pai, mãe. Pessoa que vocês mais amam na vida de vocês, assim, inteirinha. Pessoa de verdade, carne e osso. Marido. Algumas de vocês podem pensar de marido. Nunca é o primeiro, mas coitados. E aí, imagina agora que ligam pra vocês e falam assim, ó, eu tô com a pessoa que vocês mais amam presa no porta-malas do meu carro. E eu só vou liberar ela, tá sequestrada. Eu só vou liberar ela se vocês fizerem 10 inícios qualificados até o final do mês. Olha, a Lorena teve até desespero, a Isabel já passou a mão na cabeça, não é? Não bateu um desesperozinho assim? Não bateu um negócio assim, não, eu vou fazer agora, eu faço já. Olha como é diferente a necessidade, a urgência. Se vocês botarem isso na cabeça de vocês, de uma maneira a qual todo dia vocês acordem, pensem nessa mesma sensação que passou por 2 segundos dentro de vocês, vocês fazem. Vocês fazem. Aquele negócio meu, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu não vou ficar sem fazer. Entendeu? Infelizmente, ou vocês criam essa motivação, ou todos os dias a negatividade vai fazer com que vocês não façam nada. Todo dia a negatividade toma conta de vocês. Todo dia o lado negativo toma conta do que existe de positivo. O negativo é muito grande. Tudo que a gente vive é negativo. Tudo que a gente escuta é negativo. Você sabe qual que é a única certeza que vocês têm, que a gente diz, né? Qual que é a única certeza que existe na vida da gente? Que dizem. Escreve pra mim. Qual que é a única certeza do mundo? Aí, ó.
Todo mundo fala, né? A única certeza é que a gente vai morrer. Errado e certo. Porque existe uma outra certeza. É de que a gente está vivo. Existe a certeza de que a gente também está vivo. São duas certezas. De que um dia a gente vai morrer, mas de que a gente também está vivo. E aí? A gente vai viver ou não? E existe todo dia duas coisas do nosso lado o tempo inteiro, o anjinho e o diabinho. O anjinho e o diabinho. Só que o diabinho, ele grita. Ele tá gritando o tempo inteiro. Eu falo que se o anjo e o diabo estivessem na nossa frente, o diabinho, ele tá gritando o tempo inteiro. Ele tá gritando. E o anjinho, ele tá falando com uma voz normal. E pelo diabinho tá gritando, a gente escuta ele muito mais alto. A gente tá escutando ele gritar o tempo inteiro, então a gente presta atenção mais nele do que no anjo. Então, para finalizar, eu vou passar uma dica para vocês escutarem a voz do anjinho. Então, quando vocês estiverem escutando assim, nossa, que mês horroroso, que é o diabinho falando para vocês, que mês horroroso, você não vai conquistar nada, nossa, olha as promoções desse mês, o CC Premium é uma bosta, nossa, não vai ter nada, vocês não vão conseguir vender nada, esse mês tá horrível, esse mês tá péssimo, vocês não vão fazer absolutamente nada. Sabe o que vai acontecer? Sabe como é que vocês vão fazer para dar a voz ao anjinho? E conseguir mudar o mês de vocês inteiro? Chama-se perguntas positivas. Então vocês vão começar a fazer perguntas positivas. Que são o quê? O que que eu posso fazer para vender mais esse mês? O que que eu posso fazer para iniciar mais esse mês? Quem que eu posso iniciar esse mês? Quem são as pessoas que eu vou conversar esse mês? Quem são as pessoas que eu posso falar esse mês? Quem são as mulheres que eu vou vender esse mês? Quais são os produtos que eu tenho que eu posso vender agora? Como que eu posso fazer para vender R$ 100 hoje? Que produtos que eu tenho que eu posso vender agora? Como que eu posso fazer para arrumar mais clientes? Como eu posso fazer para vender é, mais produtos hoje? Como eu posso fazer para ter mais contatos? São perguntas positivas e conforme você vai fazendo esse tipo de pergunta, o anjinho vai te respondendo. Você vai tendo respostas automáticas dentro da sua cabeça. Só de eu fazer essas perguntas, você já vai tendo nomes, você já vai tendo insights. Esses insights é o anjinho te respondendo, é Deus te respondendo. E você automaticamente vai bloqueando as coisas que o diabinho vai te falando. Então, quando você começar a ter negatividade dentro de você, começa a se fazer perguntas positivas. Gente, escreve isso em algum lugar, porque quando você estiver negativo, você precisa usar essa técnica. Isso sempre me tira do lado negativo. De quando tem alguma coisa ruim acontecendo, eu sempre entro com essa técnica de perguntas positivas. Então, nossa, putz, acabou a orientação da Mary Kay, tá aquele mês que eu olho e falo, socorro! Que mês péssimo! O que eu vou fazer agora? Aí eu começo, bom, como é que eu posso fazer para vender muito esse mês? Como é que eu posso fazer para estar vendendo mais? Quais são as promoções que eu vou utilizar com as minhas clientes? Quais são as atitudes que eu vou fazer? Isso vai melhorando. E só para terminar, quando vocês começarem a ter o lado negativo, e principalmente contra vocês, porque a gente tem a mania de jogar a pior parte para nós. Eu não consigo, eu não posso, eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou terrível, eu sou ruim, eu sou incapaz, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou ser uma diretora, não vou ser carrosa. Eu sempre lembro dessa passagem de Moisés. Quando ele encontrou Deus pela primeira vez, ele perguntou para Deus qual era o nome dele. E ele fala, eu sou. Eu falo muito disso. Cuidado com as coisas que vocês usam depois de eu sou. Porque se o nome de Deus é eu sou, e você está usando palavras negativas depois que você usa eu sou, eu não preciso dizer mais nada. Deus está dentro de nós. O nome dele já é eu sou. Então, a partir de agora, aprenda a dizer apenas coisas positivas depois que você usa eu sou. Porque eu tenho certeza que ele quer apenas abundância para vocês. Que ele quer que vocês vivam uma vida incrível. Que ele quer que você se sinta da mesma maneira qual ele fez cada uma de vocês. Que ele quer que vocês sejam cada dia melhores e ajudem os próximos a serem melhores também. E que há uma oportunidade melhor do que Mary Kay tem para vocês serem melhores para vocês e para o próximo.
Então, gente, vocês estão com a faca e com o queijo na mão. Eu espero que vocês tenham fome, assim como eu tenho. E eu espero que, assim como eu fui rainha, que vocês possam ser rainha, para um dia vocês estarem dando uma aula para outras áreas nacionais, para outras diretoras, e ajudando o próximo, ajudando a contar a história de vocês, porque todo mundo merece ter a aula contada, a sua história contada. É isso. Desculpa passar muito do tempo. Olha, muitas palmas, maravilhosa, maravilhosa. Eu me arrepiei aqui várias vezes. Você tá vendo aí? Eu quero que, se quem tiver pergunta, pode fazer, coisa de 5 minutinhos. Eu quero fazer uma pergunta, né? Então Bora. você foi rainha e eu sei que os teus inícios são muito consistentes, né? Porque eu não sei se você falou Sim, isso no seu discurso no seminário, que foram 38 inícios. Então, é isso? Foram 38 38. inícios. Então, é por conta da Aham, bonificação, por conta da consistência. Como você faz depois que essa certo. pessoa entra para ela ter essa consistência? Porque é muito mais Ó, do que o volume, é a qualidade, né? Então, o teu início é um início de muita qualidade, sem dúvida. certo. Tati, assim, ó, a primeira coisa que eu faço muito acompanhamento individual com a minha equipe. Então, por exemplo, a Luciane está aqui. A Luciane é uma consultora que ela entrou no final do ano, tá? A Lu tá aqui. A Lu, para você ter ideia, ela era uma cliente minha, fortíssima. Ela entrou no final do ano e a gente foi fazer a média de pontos que ela estava fazendo agora, durante o seminário. E a pontuação dela já é uma corte de vendas. Então, eu faço muito acompanhamento pessoal com cada uma delas, desenvolvo a parte de vendas delas da maneira qual encaixa pro dia a dia delas, de acordo com onde elas moram, de acordo com o que elas, como elas trabalham, como elas vivem. Então, por exemplo, eu não posso dar uma aula de vendas para todo mundo e esperar que todo mundo venda da mesma maneira, porque a Lu mora em São Paulo. A Lu, ela é adestradora, ela anda com cachorros, né? Então, ela tem uma rotina de uma maneira. Aí eu vou pegar uma outra que ela é uma CLT ainda. Eu preciso destrinchar a maneira como elas trabalham. Eu preciso trabalhar a Lu para a maneira dela. Ela tem muito contato. A Lu ela é completamente carismática. Então a Lu ela é aquela que ela desenvolve muito bem as vendas. Ela trabalha muito bem. Ela não tem medo de fazer pedido. Então a Lu ela é aquela que ela vai, ela caminha super bem. Aí, por exemplo, eu E tenho a olha a cara Diva. da A Lu, a cara Diva, da ela Lu é tá uma... feliz da vida. Olha a Lu. A Lu só tá dando risada, né, Lu? Tá feliz da vida. Eu não preciso nem falar que eu uso muito faça me sentir importante, tá? Aí, por exemplo, eu tenho a Diva. A Diva, ela foi a minha top de vendas do ano passado da equipe inteira. Ela começou em janeiro. Ela é uma enfermeira. Ela faz plantão dia sim, dia não. E a Diva, ela é daquelas que ela leva produto para o plantão. Ela vende dentro do hospital. Ela trabalha muito bem, mas ela já era uma ex-consultora. Então a Diva, ela trabalha muito bem. A Raquelzinha tá aqui também. A Raquel, ela é indireta minha. Mas a Raquel, ela é daquelas que ela não é direta minha. Se fosse direta, então, puxa, tava bem também. A Raquel, ela é daquelas que ela veio de pouquinho em pouquinho. Ela veio crescendo. Esse mês ela foi top 2. Ela ficou para trás da Lu. A Raquel, ela é daquelas que ela gosta da competição. Ela chega assim, ó. Se eu não posto o ranking até dia 6, ela fica brava comigo. Cadê o ranking? Hey, você vai postar o ranking? Hey, cadê o ranking? Então, assim, cada uma eu tenho que trabalhar de uma maneira diferente. Gosto muito, eu converso muito com as meninas que estão mais na pegada no privado. Eu vou trabalhando muito da maneira qual elas trabalham. Eu converso muito. Eu tenho que tirar o medo de cada uma delas, cada uma da sua maneira, no lugar que elas trabalham. Então, por exemplo, algumas moram em São Paulo, outras moram no interior. Interior dá para fazer o programa da anfitriã, interior dá para fazer sessão de beleza. São Paulo, você não faz sessão de beleza. São Paulo você trabalha parceria. Se a pessoa não tem um emprego, ela consegue fazer parceria. Então, faço muito bazar com a minha equipe. Mas o grande segredo mesmo é o quê?
cadastrar o máximo no começo do ano. Então, eu puxo os meus cadastros no começo do ano e vou trabalhando durante o ano. Eu não esperava ser rainha esse ano. Foi meio que, sem ofensas, na cagada. Não esperava. Mas por quê? Porque eu cadastrei muito no começo do ano e fui desenvolvendo esse pessoal. Perfeito, perfeito. Perfeito. Arrasou. Mas esse estar com a equipe, o acompanhamento, para quem é diretora, para quem é cadastre e esteja com a sua equipe. O acompanhamento individual é o que vai te dar carro rosa, e eu ouvi por anos e eu não fazia. Não fazia. Perfeito, O estar perfeito, com a sua equipe lado a lado é o que vai levar ao sucesso. perfeito. Muito, muito obrigada, Rê. Que Deus continue sempre, eu tenho certeza, né, te direcionando, te apoiando. Muito obrigada por toda a tua entrega, né, por todo o teu ensinamento aqui. Mostrou toda a tua vulnerabilidade, e isso conecta, né, sem dúvida alguma. Então, tenho certeza que quem está aqui está se sentindo muito abençoado por esse momento, muito prestigiado, né, por poder estar aqui Amém. bebendo da fonte, tá? Gente, Amém. vocês tiraram foto? Vamos tirar foto. Peraí. Abram as câmeras, que eu já ia esquecer. E quem tirou foto, marca depois eu e a Rê lá. Eu, a Rê, a Isa, tá? Vocês marquem. Pronto. Muito obrigada, Rê. Fica com Deus. Um beijo para suas crianças aí. Tchau, Beijo. meninas. Tchau, meninos. Beijos.